Tá tudo preso daqui hoje em dia. Baldner. Baldner. Baldner? É. Paulo Baldner. Paulo Baldner. Vontade de tomar aquele chocolate quentinho, sabe? Já. Ó, o podcast que une histórias, propósitos e eu esqueci o resto. Bem-vindo a mais um podcast da Num Só Lugar. O podcast que reúne grandes histórias e grandes ideias. E hoje a gente vai ter aqui uma aula. É isso aí. Fica aí, porque nós vamos ter uma aula hoje. Muita sabedoria, muita experiência de vida para poder estar edificando a gente em vários sentidos. E desde já, não esquece, porque vai valer muito a pena. E quem está com você e você conhece vai se beneficiar disso. Então, ó, já se inscreve aí embaixo, já comenta, já compartilha com quem você conhece aí que está precisando aprender e ter lições da vida. Eu estou aqui hoje com Paulo Baldner. Olha só, estamos aqui para poder falar sobre chalés. É isso? É isso aí. Mas essa é só a ponta do iceberg do que a gente vai estar fazendo hoje, né? É verdade. Caramba! Então, muito prazer, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Agora, vamos começar contextualizando aqui. Conta, porque a gente já conversou um pouquinho antes, né? Uhum. E, olha, vocês não fazem ideia, Isso aqui tá sensacional. Fala um pouquinho para nossa audiência aí sobre quem é Paulo Baldner. Paulo Baldner é um empresário que começou muito cedo, por circunstância da vida, não por um moto próprio, mas por uma necessidade de cobrir uma necessidade que aconteceu na empresa que eu trabalhava. E então eu tive que assumir, entre aspas, a direção de uma empresa mesmo com 16 anos de idade. Caramba. E tive sorte e a graça de Deus de conseguir levar a bom termo essa missão que me foi confiada, embora eu não tenha ido buscá-la, mas aceitei e consegui êxito nessa minha empreitada com 16 anos de idade. E pelo que a gente conversou, assim, gente, é muito rico. Então, não vai ser simples, né? Mas, assim, embora a gente não tenha como, porque não dá, dentro do tempo de um podcast, pra gente falar de tudo que é Paulo Baldner. Mas, dá uma contextualizada aqui, para quando a gente fizer uma parte 2, uma parte 3, o pessoal já saber o que esperar. Ok. Eu casei também muito cedo. Não tive uma adolescência normal que as pessoas que hoje se tem, onde a adolescência hoje vai até 50 anos, né? tem a grande maioria que eu conheço. Tá complicado. Essa geração aí de 1990 para cá. Isso, 90. 90 para cá tem uma outra visão de vida. Eu estive conversando com uma menina que foi pedir emprego e na entrevista eu perguntei quantos empregos ela tinha, cerca de 18 anos, 19 anos. Quantos empregos você já teve? Eu falei, já tive 6 empregos. Falei, com 18? Mas por que você saiu? Eu saí porque eu não me adaptava ao sistema de emprego que eles estão me dando. Falei, por quê? Não, porque eu gosto de dormir no trabalho também. Oi? Eu gosto de dormir no trabalho. Eu acho que eu tenho que ter um horário para mim dormir. Então, eu dava umas cochiladas. Eu falei, o que você trabalhava? Eu trabalhava com telemarketing. Eu falei, como é que você cochila no telemarketing?
Não, é porque eu dou umas cochiladas assim, aí eu senti que não dava pedir demissão. Foi meio outro. Não, fui trabalhar numa fábrica. E na fábrica eu não conseguia fazer as tarefas todas da fábrica, porque eu queria ter um descansozinho durante o dia e não me dava um descanso. E a lei diz que eu posso descansar 15 minutos, mas eu acho muito pouco. Ah, bom. E os outros? Todos eles no mesmo ritmo. E ela estava pedindo emprego. Eu falei, mas você vem aqui para ajudar você, a condição da pessoa, eu estou comprando o teu trabalho. Eu sou um empresário, compro o trabalho das pessoas e pago por isso bem, mas eu quero que ela tenha reciprocidade. Que ela trabalhe. Pois é, mas eu só vou pegar um trabalho se eu puder fazer a minha regra. Eu não gosto muito de me dar ordens. Eu falei, tá bom, então não dá pra gente. Ela não queria ordem. Isso era uma entrevista de emprego? Entrevista de emprego. É, uma moça, muito bem apessoada e tudo. Mas isso não é característica dessa moça, não. Você faz entrevista de emprego hoje, você fica apavorado com pessoas que eles chamam geração Z. Isso, é o termo. E você não acredita no que você ouve. Por quê? Eles foram acostumados, os pais, a dar tudo o que eles queriam. Chega uma certa época da vida que o pai não tem mais condição de dar tudo o que eles queriam. Mas eles foram acostumados assim. A receber. A receber, é só receber. Ele não tem o hábito de trabalhar para obter as coisas. Eles ganharam de graça. Ganharam de graça. Essa é a verdade. Então, quando eu vejo a criação que hoje muita gente dá, não exigindo nada em troca dos filhos em retorno do que o pai faz por eles, cria esses monstros. E que vão sofrer muito. E eu estava conversando hoje com um amigo que eu disse a ele, esse mundo vai ficar dividido em pessoas bem criadas e outras mal criadas. As que foram bem criadas vão mandar efetivamente em todos os mal criados, porque os mal criados que foram acostumados com ter tudo, eles não vão produzir nada. E os que foram bem criados, eles vão produzir porque aprenderam a produzir e que ele só vai progredir na vida por moto próprio, porque os pais são finitos, né? Os pais hoje se separam quando estão na idade, quando o cara está na adolescência, a mulher vai embora, o pai vai embora, etc. Então, você hoje tem um problema muito sério nisso aí, dessa geração que está por vir aí. E é um dos problemas também na formação delas, né? Porque eles perdem seus referenciais muito cedo, a grande maioria, né? Agora, a gente tem aquela frase já bem conhecida, eu não lembro agora, né? De quem é, mas é o seguinte, tempos difíceis formam homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos, né? E aí... Pai rico, filho nobre, neto pobre. Olha aí, já achamos até a fonte, hein? É verdade, eu sempre falo isso. Pega na história do mundo que você vai ver isso em todos os lugares. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque eles hoje são todos nobres. Eles não querem... o exemplo da garota, ela não quer trabalhar. Ela acha que o empresário tem que dar tudo a ela. E ela faz como se ela estivesse em casa sendo criada com mimo pela mãe. E o empresário não é a mãe dela. Nem pretende ser. E eu acho que um detalhe também é o fato de que hoje o mundo está globalizado, a gente tem acesso a muita informação, né? Verdade. E hoje eles conseguem visualizar com muita facilidade o final da jornada. Porque o empresário, a vida do empresário... Não, eu sou final de década de 80. A vida do empresário
ela não era acessível aos meus olhos. Eu achava que a vida do empresário era o que passava na televisão, na novela, em alguma coisa. A gente não sabe como é que é. Hoje em dia, com rede social, com a exposição que tem, todo mundo vê muito e acha que todo mundo pode chegar ali. Agora, qual é a situação toda? Para chegar ali, tem muito trabalho por trás, né? E para desfrutar daquilo, eles querem desfrutar do descanso, do lazer, né? E eles querem desfrutar das partes boas, das conquistas de quem sacrificou tanto no caminho. E aproveitando até o gancho para a gente falar desse momento de descanso, como é que o chalé, como é que surge um chalé? Porque não é algo, é algo originalmente que parte do Senhor? Partiu do Senhor o chalé? Eu não faço chalés só. Eu já fiz muito chalé, porque chalé é aquela estrutura triangular. Normalmente, um chalé suíço é aquela estrutura. Eu faço domos. Olha. Você sabe o que é um domo? É, arredondado, meia-lua, né? Eu me interessei por domo porque comecei a estudar um autor russo que criou essa fórmula que se faz o domo. O domo é originário da Rússia. E esse cientista conseguiu criar uma fórmula para você produzi-lo em escala. É mesmo? É um cientista russo. Você vê aquele domo redondo, aquilo tem uma geometria muito peculiar. É muita coisa. Eu estou sinceramente pensando como é que é na prática aqui. Estou tentando aqui. Então, quando você vai fazer um domo, primeiro eu fiz um curso de domo para poder fazer a primeira maquete. Fiz a maquete e vi que eu era capaz de construir um domo. Esse curso eu fiz na Ameríndia, que é uma empresa especializada em domos. Sim. Só faz isso. E uma das peculiaridades é que ela é feito tudo em sistemas triangulares, que formam hexágonos e pentágonos. Um domo constituído de hexágonos e pentágonos. Se você tiver. Mas hexágonos e pentágonos e a gente termina com aquela estrutura oval? Não, esférica. Esférica? Oval, não. Sim. Eu estou me sentindo muito ruim de geometria agora. Não. Como é que a gente termina nesse resultado? Você tem aquelas. O que compõe as bases do triângulo, cateto e as bases, são de comprimentos todos diferentes, em 3 medidas diferentes, que se encaixam em cada uma, mas que formam no final, se você encaixar elas todas, você forma a esfera. E a própria estrutura, então, a sustentação dela se espalha pela própria estrutura. O triângulo é a estrutura mais forte que é conhecida. Como é que você faz uma ponte? Uma ponte, você vê ela de lado, ela é feita com triângulo. É verdade. É a estrutura mais forte que se conhece. Então, um domo, ele é todo de triângulos. Todo. Isso dá uma consistência. Quando tu fecha o último em cima, porque o grande problema é você fechar o último triângulo em cima, que não é um triângulo, é um pentágono, né? São feitos com triângulos. Ali, se você não tiver feito a base certinha dentro dessa fórmula que o russo inventou, ela não fecha. Não fecha e não tem consistência. Então você tem que fechar, tem que fazer do tamanho exato para você fechar aquele. E a própria forma gera amarração toda. Toda a fórmula. E isso é feito em ângulos e medidas. Porque cada uma dessas barras, que são diferentes umas das outras, tem um ângulo e medida diferente. Então é complicado fazer um domo. Não é qualquer estrutura que você faz e que você consegue fazer. E esse domo ele tem uma fortaleza muito grande. A resistência dele, você acaba de fazer um domo com vareta de bambu, tu pode subir em cima que ele não cai, que ele não quebra.
com vareta de bambu. Usando a mesma estrutura. Tecnologia. Eu faço domo com madeira. As madeiras são... As que eu estou utilizando hoje é 5 por 5 centímetros. E ela tem uma resistência absurda. Absurda. Mas o negócio não é o tipo de material, não é o tipo da madeira, é a tecnologia. Não, é a tecnologia de montagem. Isso é que é o mais importante. É a tecnologia, como você monta ela. Tá aí, ó, se você é alguém que nem eu que pensou assim, pô, pra que estudar isso? Não vou usar isso pra nada na vida. Não, mas vai. Olha aí, ó, triângulo. Pensou que ia usar triângulo dessa forma? Eu também não. Tá explicado por que eu não ganho a vida construindo um domo. Olha aí, ó. Eu hoje faço domos com um manual que eu entrego a madeira toda e ensino a montar. Eu vendo um kit para você fazer um domo. Caramba, quem tem muito essa peculiaridade na construção civil, não falamos de domos, mas é o americano, né? Tem muito disso, de você comprar uma casa para você montar. Pré-moldada ou só um kit para você montar. Para você montá-la. Lá tem bastante isso. Eu construo as barras, toda a tecnologia de montagem dela vai para o manual e a execução. Se a pessoa não souber, porque tem gente que não tem a mínima habilidade com isso, né? Então eu tenho uma equipe que vai e monta para a pessoa. Caramba. Agora, todo mundo acho que já ficou bem impactado aí, bem surpreso com essa questão do domo. A gente está aqui, a gente trocou uma ideia antes e nem eu estava esperando por essa. Mas a gente falou do exterior, algo bem inovador, principalmente para o mercado brasileiro, é algo bem fora do nosso padrão. Sim. Né? Parece-me algo muito robusto, né? E fora o fato de que, esteticamente falando, é um diferencial. É um diferencial. Agora, falando do que é interno, porque quando a gente pensa no chalé, a gente pensa em aconchego, a gente pensa em conforto, né? A gente pensa... Só de você falar em chalé, já vem aquele pensamento quentinho, aquela coisa aconchegante, né? Como é que é essa questão do que vocês comercializam? Tem muito mais aconchego do que no chalé. Vou te explicar. Aonde? No domo. No domo? Você tem muito mais aconchego do que no chalé. Porque o domo, por ser uma estrutura esférica, ele retém muito mais calor do que uma estrutura triangular, que é um chalé. Né? Mas a forma interfere até na temperatura? Até na temperatura. Porque na Europa, você sabe para que se usa domo? Para fazer estufa para plantar. Muita gente usa, e eu vendo alguns para isso. Você faz o domo e planta. Serve para estufa para a planta. Por quê? A estrutura esférica, você tem uma relação de comprimento de onda que ela bate no teto e volta. Né? Por que isso acontece? Quando você tem esse comprimento de onda que reflete no topo do domo e volta, ela cria calor. Tanto é que os domos têm que ter um negócio em cima chamado lanternim. Lanternim é umas janelinhas que abrem lá no topo, para você poder regular a temperatura dentro. Porque em lugares quentes, se você não tiver isso, a temperatura do domo vai... Ele vira uma estufa de verdade. Vira uma estufa mesmo. Então você abre uma janela embaixo e abre o lanterninho em cima. Ele entra, circula e vai embora. Então mantém uma temperatura muito agradável dentro do domo. É feito através de energia por causa da dispersão do... O que você tem é uma transferência de calor, porque o calor tende a subir, né? Sim, o ar frio tende a descer. Sim. Se você está com calor dentro e você abre uma janela embaixo, ela vai subir e vai sair vai jogar na janela do lanternim em cima. E isso fica
Se tiver muito frio, você fecha a janela em cima, ela já esquenta na mesma hora. Caramba. E a gente acha que com a nossa elétrica, com a nossa tecnologia, a gente é super desenvolvido. E a gente percebe que na simplicidade, às vezes, tem esse muita cientista inteligência ali. 870, essa fórmula deles, para você ter uma ideia. E porque já faziam isso na Rússia para aguentar o frio de lá. Ela é um grande iglu que não é de gelo. Um grande iglu que não é de gelo. Perfeito. E por que você faz iglu? Para poder manter o calor. É o mesmo sistema. Isso aí. Você faz um domo num lugar muito frio. Tanto é que eu só faço domos em lugar de serra. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, porque não dá para chamar de inovador. Parece para mim, né? Eu me sinto até um bobo falando algo dessa proporção como algo inovador, mas para mim é um diferencial muito grande, né? Mas eu olho assim e eu fico, pô, brasileiro, clima tropical, Rio de Janeiro, um dos pontos mais quentes também. E eu achei que talvez seja pouco funcional para gente aqui, apesar de ser extraordinário. Aí, normalmente, quais são local de serra e tal? Por exemplo, se eu quisesse locar um domo, ou eu não sei se vocês locam também, ou Sim, só, né? estamos no Airbnb. Pô, legal. E onde que seriam essas localidades? Assim? Geralmente são lugares de serra que são frios. Por exemplo, lá agora, nós vamos inaugurar, agora na segunda-feira, vai começar a alocar. A temperatura está dando lá em Muri, onde tem o nosso domo, esse domo que a gente está alocando, Sim. ele está a 10 graus. 10 graus. 10 graus? Eu vim de lá a semana passada, estava 10 graus. Carioca não aguenta isso não, né? Mas você dentro do domo, tu tá a 18, é verdade. 19, porque o domo ele consegue sem um aquecedor sem nada, ele consegue nós isso tudo? Nós colocamos ainda dentro uma lareira. Eu coloco lareira dentro. E também, para pessoas muito, muito friolentas, eu comprei um ar-condicionado com aquecedor também. Caramba. Olha, eu tô escutando o senhor falar assim agora. Já me deu vontade de tomar aquele chocolate quentinho, você sabe, já. Você fica quietinho. Assim, nesse empreendimento que nós fizemos lá, eu fiz 3 domos. Um domo onde você tem em cima que é uma sauna, em cima de uma piscina que você sai do domo da sauna direto dentro da piscina. E ela que a piscina é incorporada. E a água da piscina também é aquecida. Então você faz a sauna e mergulha e sai por baixo. E é uma hidromassagem. Ela é uma piscina hidromassagem. E tem um outro domo que é um domo gourmet, onde tem uma churrasqueira com um equipamento todo de cozinha para você cozinhar ali o que você gostar e um forninho de pizza. E eles estão integrados em uma estrutura só? Não, são 3 domos. O Breandes, que é onde você tem a sua base principal, onde está a sua cama, etc., que tem 2 andares. Mas eles fazem parte de uma única construção, no caso? Como se fosse uma... Mas não uma única construção. São 3 construções diferentes. Entendi. Caramba. Então, a pessoa consegue fazer uso dos 3, se quiser. Ela é para fazer uso dos 3. Nós alugamos o ambiente total. Acho que a gente vai conversar quando acabar esse podcast. Acho que a gente tem um bate-papo para trocar. Mas você não foi imaginar. Tem muita coisa de verdade. Agora, nessa jornada até aqui, qual foi... Aí isso fica livre, tá? Entre as suas diversas atuações, né? A gente está mais proposto aqui a falar sobre essa questão, mas sua história é muito rica, né? Para
para perder qualquer oportunidade. Então, nessa jornada que trouxe o senhor até aqui, qual o senhor diria que foi o ponto mais marcante? Para poder ajudar vocês a se contextualizarem um pouco, tá? Você está falando de construção, ele começou falando de uma fábrica, né? Mas ele vai muito além, tem muitas outras competências, tem muito mais coisa. Eu não estou querendo falar tudo que é para não dar spoiler. Eu estou querendo guardar alguma coisinha aqui, porque vai ter que ter uma parte 2 disso daqui. Mas diz pra gente aí, qual seria o ponto que você considera mais marcante dentro desse período de tempo, assim, né? Porque sua jornada passou por várias etapas, por vários momentos aqui, né? Olha só, tem algumas coisas que marcaram a minha vida. Umas positivamente e outras negativamente. Sim. Vamos falar da negativa, que é um fato que me marcou muito. E em 1981, 82, 83, eu tinha uma jazida na Amazônia de tungstênio. Peraí, essa parte o senhor não falou. É, Jazida. Parte de mineração também, né? eu tive. O senhor falou fez de tudo, o senhor tava falando sério, né? Eu tô falando sério mesmo. Caramba, não, porque o senhor falou lá, não, eu fiz de tudo nessa vida. Eu não imaginei que era tudo, tão tudo assim, entendeu? Mas é um tudo que você não tem ideia, nem você não viu a ponta do iceberg. Olha só, eu tinha, eu trabalhava com uma empresa de mineração que nós fazíamos sondagens para a North American para ouro. Eu fiz um curso de geologia também e me associei a um rapaz que era geólogo e ele era especializado em mineração de ouro e diamante. Então nós trabalhávamos para a Norte América, quando a Norte América ainda estava no Rio de Janeiro, no Brasil, que foi embora por causa da lei que fizeram em 1990, criou-se uma lei que a empresa de mineração no Brasil tinha que ter somente 49% e a direção tinha que ser de um brasileiro. A Norte América era uma empresa norte-americana. Ela tinha a maior máquina de produção de ouro que ficava no Rio de Jequitinhonha. Era tão grande que ela ia de um lado ao outro do rio e ela minerava o fundo do rio todo, que era ouro de aluvião. O ouro de aluvião é aquele que não está no veio principal, e que ele já saiu do veio principal e migrou e veio ficar no leito do rio. São os sedimentos, né? Ele está junto com o sedimento, porque o ouro ele não sedimenta nada, o ouro fica agregado, né? Então, como ele é muito pesado, o peso específico dele é 20, onde o preço do chumbo é 7, para você ter uma ideia. O chumbo já é pesado. Então, um fundo, um peso específico de 20, tu imagina como é que ele pesa. Então você Acaba ficando bem profundo, bem preso. Bem preso. Não, ele fica misturado no que eles chamam de black sand, a areia preta que fica no fundo. Então você pega, porque por isso a bateia. Você tira o ouro da bateia. O que você faz? Você pega aquela areia que está misturada com ouro, passa água por ela, a areia vai embora e o ouro, que é muito pesado, fica no fundo. É tipo aquele disco, né? Que dá uma bateia. E isso faz-se em grande escala com um aparelho chamado jig, que expulsa a areia e segura no fundo o ouro. Então eles tinham essas máquinas, mas foram embora do Brasil porque não queriam se submeter a essa lei. Então o Brasil ficou sem mineração específica de gente profissional. E nós migramos disso aí, fomos para outras minerações. A minha empresa, que chamava Sandel. E como é que nós fazemos? Para descobrir minerais no Brasil, eu fui conhecer no interior da Amazônia
garimpeiro, porque quem descobre qualquer mineral no Brasil é garimpeiro. Porque o garimpeiro, ele vive disso. Ele minera aquilo que foi identificado. Se não foi alguma coisa, ele consegue identificar. Ouro, ele identifica bem, prata, cobre. Mas tem certos minerais que não são identificados pelo garimpeiro. Ele pensa, olha a pedra e não sabe o que é. Então, o que eu aí fazia? Pegar um grupo garimpeiro bem eficiente e dava um envelopezinho a ele, e ele, toda vez que achava uma pedra bem pesada, ele colocava o lugar que ele pegou a pedra, a data que ele pegou, o endereço dele, e mandava pelo correio para mim. Eu analisava a pedra e dizia a ele, ó, tem interesse, não tem? E se ele fosse tigado vaciado, ele ganha. Se o que ele mandou fosse um mineral que interessasse, a gente gratificava ele, etc. E numa dessas, em Vedras veio uma pedra que a gente não tinha identificação dela no Brasil, que era uma pedra de WO3, que é tungstênio. Aí não tinha identificação? Não, no Brasil não tinha. Isso estava no interior do Pará. Aí eu conversei com ele e disse, onde que você pegou isso? Aí ele me mostrou no mapa, etc. Eu falei, pô, eu vou dar um pulo lá. Isso fica no interior do Pará, no Rio Xingu, bem no interior mesmo, mas muito longe, muito um lugar que era muito difícil acesso, muito mesmo. Ao lado da tribo Quilacocori, que é aqueles índios gigantes da Amazônia. E eu fui lá e peguei outras pedras e trouxe e vi que era um granito arrasado. Vou explicar a você o que é um granito arrasado. O granito arrasado é muito grato. Quando, na época da formação da Terra, o NIF da Terra, o interior da Terra, ela explodia em vulcões, não é? Uhum. Então, num desses vulcões veio essa matéria e saiu por um granito enorme. Mas os milhões de anos que se passaram, esse granito foi sendo arrasado pelas intempéries, por chuva, raio, e isso ficou arrasado. Isso acontece com o ouro, com qualquer outro tipo de minério, nobre ou não, isso acontece com ferro, etc. Lá tinha um granito arrasado, com veios desse material. Ora, esse material, para você ter uma ideia, ele é tão nobre que ele faz o capeamento das naves espaciais. Porque o ponto de fusão desse material é 7.000 graus. Ele só funde com 7.000. Para você ter uma ideia, o ferro funde com 1.200, 1.300. Por causa do calor da reentrada e essas coisas, né? Precisam. O Challenger que explodiu, uma dessas escamas saiu. E quando ele reentrou, o calor queimou ela toda. E esse material é feito para isso. Esse material faz o filamento da lâmpada. Porque você vê que ele fica incandescente, mas não estoura. Esse é o material, isso que chama-se tungstênio. Ele é tão duro que misturado com cromo e vanádio, ele faz a vídia, que você já ouviu falar. A broca, quando a gente precisa furar alguma coisa mais resistente. Ele é feito com tungstênio também. Porque ela é muito tenaz mesmo. Então, esse material, nós descobrimos, requeremos a jazida para fazer pesquisa e começamos a fazer pesquisas. E montei uma empresa para isso, chamava-se Geopan, Extrativo de Recursos Minerais. E comecei a explorar isso e consegui um financiador
que me financiava essa base para mim poder tirar o minério para eles. Era uma empresa multinacional chamada Philips Gerard, que era uma empresa multinacional. E eu fiz amizade com o cara, porque o cara gostava da minha maneira de ser, porque ele só comprava isso da Rússia e da China. Caramba, agora já tem um local ali, né? E o mineral nosso era de muito maior qualidade do que ele comprava lá. Quando você encontra um determinado minério, então ele tem níveis de pureza, no caso, é isso? Tem nível de pureza. Ah, Por exemplo, esse mineral da China não passava de 68% de WO3, que é tungstênio, dentro do material. O meu tinha 78%. é uma diferença bem grande, né? Então eu comecei a Isso influencia também o ponto de fusão dele? Se torna maior, ele se torna mais resistente? Não, é porque tem mais quantidade. Ah, entendi. Você tem mais quantidade contido ali. Uhum. Então isso melhora para ele, porque eles querem tirar só o WO3 de dentro para poder misturar no cromo, no vanádio, para poder fazer uma matéria que sirva para isso, né? Para fazer capeamento na nave espacial, fazer vídeo, fazer etc. Mas esse mercado é um mercado inelástico. Você não faz consumir mais porque você tem uma produção maior. Porque ele é muito restrito a certas atividades. Não adianta você produzir muito que vai vender mais. Já tem aquele consumo. Padrão. E quando eu entrei no mercado, eu tirei a venda de outra multinacional que produzia isso na China e em Portugal. Uma briga de cachorro grande que você trouxe. Eu entrei numa briga de cachorro muito grande, que é a Rhodia. Já ouviu falar na Rhodia? Não ouvi. A Rhodia é uma multinacional que só fabrica, só trabalha com esse tipo de minério no mundo. São minérios raros, minério muito raro. E eu comecei a perturbar a vida deles, porque comecei a vender para a Philips e a Philips não comprava mais deles. É uma grande perda. Você perdeu o consumo da Philips. Eu tirava isso de lá, para você ter uma ideia, eu tinha 1.500 nomes trabalhando nisso. No interior da Amazônia. Tirando aquilo lá de avião, em pista que eu abri, dentro da selva. Mas se tornou algo gigante, né? Então, mas a minha documentação, que eu achava que era muito forte, porque eu estava todo documentado, e estava fazendo a extração antes de ter uma lavra, dentro da lei, eu posso tirar para financiar a própria definição do tamanho da jazida. E eu tinha 1.500 homens trabalhando lá. E o meu advogado, que era o Cláudio Ferro Costa, ele era um homem que tinha sido da UDN. Sabe o que é a UDN? Não. O UDN era o partido como hoje fosse o Partido dos Trabalhadores. Só que ele era de direita. Ah, tá. Era o UDN. Tinha a UDN era um partido mais forte que tinha. E ele tinha sido procurador-geral da República. Mas ele cometeu algumas gafes aí políticas e ele foi cassado. Mas virou advogado. E ele me chamou um dia, porque eu chamei o filho dele para trabalhar comigo lá. Ele disse: Paulo, vou te dizer uma coisa. Você está com o tesouro na mão porque não tem tamanho. Porque a própria Rhodia, a que era a minha concorrência, foi lá no lugar que eu estava dentro da jazida lá, na cidade de São Félix do Xingu, e falou o seguinte: bota preço, quero comprar. Eu, bestamente, eu tinha 37 anos.
Falei, não vou vender. Por quê? Porque eu estou todo legal. Isso é um minério que vai acabar no resto do mundo. A China deu prazo a vocês até 2020 só para vocês explorarem, o resto elas vão capar isso de vocês. Então não vou vender. Aí o Ferro Corte falou, Paulo, se você não vai vender, você bota um general, porque nós estávamos na época da Revolução, de sócio, para você segurar isso com você, porque vão te tomar essa porra. Eles não vão tomar nada. Eu estou todo documentado, legal. E tomaram. Na época do César Caos. Sabe quem foi César Caos? Não. O ministro das Minas e Energia. A Polícia Federal veio buscar na minha casa para me intimar a comparecer e me levou no avião da Polícia Federal para Brasília. Cheguei lá, César Caos me atendeu e disse, olha, você está cometendo lavra predatória e nós vamos caçar o seu alvará de lavra predatória. Eu falei, mas você vai me caçar por quê? Eu tenho uma autorização para fazer isso. Não, mas você está fazendo além do normal e nós caçamos os seus. Você pode sair de lá. Mas assim, sem indenização, sem porra nenhuma, e o minério que está lá? Você perdeu. Caramba. Você sabe quanto eu tinha investido só de empréstimo do Banco do Brasil, porque eu abri outras 2 pistas e fiz 14 quilômetros de estrada lá dentro? $1,5 milhão eu fiquei devendo ao Banco do Brasil da noite para o dia, sem ter uma receita, nada. Meu Deus. Qual era o ano? 1983. A gente tá falando de uns 10 pau hoje em dia, é isso, cara? Por aí? 10 milhões de reais? 30 milhões de reais. 30 mais, né? Eu levei pagando essa porra ao Banco do Brasil 10 anos. Com outras atividades, porque eu... Então esse para mim foi um choque. Foi um choque muito grande. Quando eu estava no Hotel Nacional de Brasília, quando isso aconteceu de manhã, e eu fui para casa. Eu fui para o hotel e fiquei pensando o que eu ia fazer. Se eu me jogava lá de cima, porque eu não tinha... o que eu ia fazer? Eu não tinha ideia. E a minha mulher conseguiu saber onde eu estava e me ligou. Ah, Paulo, eu tenho uma notícia ótima para te dar. Aí o quê? Pô, eu tenho uma péssima notícia. Aí ela falou, eu estou grávida. Desculpa. É uma boa notícia, mas... Eu não sabia o que fazer. Porque eu falei, se eu morro aqui agora... Já não posso mais pular, já te tirou a opção de pular agora. Eu estava no 12º andar. Porque isso foi um choque tão grande, porque eu não esperava. E aí eu quebrei. Essa foi a primeira vez que eu quebrei. Eu tinha 24 mulas que desciam do alto da serra, que a jazida ficava a 400 metros de altura, a altura do Pão de Açúcar, que tem 400 metros. Sim. A pista ficava embaixo e a jazida ficava aqui em cima. Para você chegar lá, só tinha um meio, mula. Então, como não tinha estrada para esse lugar, eu levava as mulas de avião, no meu avião. Como? Dava uma injeção nela, botava lá dentro do avião e lá a gente acordava ela. Eu tô pior que uma mula, gente. Eu não andei de avião até hoje. Eu tô pior que a mula. E mais, o meu primo, que era o meu braço direito lá, ele ia sentado no pescoço da mula com 38. Se ela acordasse, tinha que matar, porque senão ela derrubava o avião. Cara. Porque ela ia tentar levantar, ia eu estava pilotando, e ia me atrapalhar. Você não tem ideia das... Não.
Eu achei que o senhor tinha história para contar, mas não dá para acompanhar. Hoje, depois de passar por tanta coisa, com tanta história, porque de fato não tinha como acompanhar isso tudo, não dá para esperar tanto, né? Eu falei para vocês que ia ser enriquecedor, mas eu que tentei prepará-los não estava preparado para tudo que a gente está recebendo aqui. Mas se fosse hoje, assim, em poucas palavras, um conselho para você do passado. Você já me contou que você não tem arrependimentos. Não tenho. Mas se fosse um conselho para dar, além de. Vamos botar assim. Além do conselho de venda a jazida, qual seria um outro conselho que o senhor daria a você no passado? Seja menos teimoso, porque eu fui muito teimoso com algumas coisas. E uma dessas foi eu ser o advogado, né? A gente se avalia mais do que você pensa que tem mais força do que tem na realidade. A política é a única coisa que vence a tecnologia. Né? E eu sempre fui um homem muito tecnológico. Então, a política, ela não tem lógica. Político não tem lógica. Não tem. Então, muitas vezes, você tem que ceder à política para você não perder o que você construiu. Eu perdi muitas outras vezes. Eu te disse que eu quebrei 4 vezes. Então, essa forma de ver a vida foi me moldando, que não adianta eu ser um cara tecnológico só, se você não tem o apoio político de certas coisas. Você tem que renunciar a algumas coisas tecnológicas para você sobreviver. Quando eu adotei essa política de vida, eu vi que eu comecei a progredir mais. Essa é Seria começar a assumir essa postura mais cedo. Exato. Ser mais flexível, né? Mais flexível com certas coisas, principalmente ligadas à área política. E considerar esse fator também nas coisas que você vai fazer. Eu já vou levar isso para a vida a partir de agora. Mas é verdade. Outra coisa que eu sempre adotei é a clareza nas coisas que eu faço. E eu adotei um lema que eu uso na minha vida particular e na minha vida comercial e de lidar com pessoas. Tudo na minha vida tem planejamento. E o planejamento é alicerçado numa frase só. As coisas têm que ser claras, precisas, concisas e de fácil constatação visual. Se tudo não for assim na sua vida, nada vai andar. É verdade. Eu tenho até uma camiseta que eu dou para os amigos meus, que eu mandei fazer, está escrito lá: seja claro, preciso e conciso e de fácil constatação visual. Porque todo mundo vai te entender. Né? A gente que trabalha com publicidade e outras coisas, isso é a chave para muito resultado. Agora, vocês que estão vendo aí, olha só. Se esse homem entende de mineração, de empresas, construção, ele deu uma aula aqui, e uma aula de construção diferente do que a gente está acostumado até ver. E olha que eu entendo um pouco de alvenaria, e eu só consegui ficar assim, ó, aprendendo. Imagina como é que não é a experiência. Vocês vão ter que entrar na fila, porque eu vou tentar ser o primeiro a contratar aquele chalé lá, com a piscina por baixo. Eu já vou entrar nessa fila. Agora, a gente tem, pensando nisso tudo, como é que não deve ser ter um momento calmante, agradável, num chalé construído por alguém com todo esse gabarito? Gente, não tem como dar errado e se arrepender. É impossível. Então, assim, se a gente for tentar trazer um pouco dessa essência calmante, relaxante aí,
que nós tivemos vários picos aqui nessa conversa. Eu disse para vocês que não cabia tudo numa coisa só. Aqui é tudo num só lugar, mas a gente achou alguém que não cabe ele todo em um só lugar, em um só podcast. A gente vai precisar de mais lugar para ter a história dele completa aqui com a gente. Agora, tem redes sociais para quem se inspirou, para quem também aprendeu muito hoje, né? Como o mundo é vasto, para a pessoa conseguir encontrar vocês e saber mais sobre os chalés e tudo. Chalé Suíço. Chalé Suíço. Chalé Suíço. A gente pode botar lá, @Chalé Suíço. Você vai encontrar. Vai estar lá, ó, aí embaixo na legenda, para você poder estar encontrando @Chalé Suíço. Muito bem. Nós falamos muito sobre as partes difíceis da minha vida, né? Eu te disse que eu quebrei 4 vezes, mas tive 5 sucessos. Pô, faz uma listinha. Pum, pum, pum. 5 aí, 5. então. Tipo aquele final De Frente com Gavi, sabe? De Paulo para Paulo. Mas, e vocês me perguntaram também qual foi a maior sensação que eu tive de prazer nesses empreendimentos, né? Nós não chegamos a falar sobre isso. Eu montei uma fábrica, eu comprei efetivamente uma fábrica de aviões. E eu produzi muitos aviões. Essa fábrica de aviões era a fábrica de ultraleve mais conhecida no Brasil, que chama-se Fox. A ultraleve que eles fabricavam era um ultraleve pequeno e com tecnologia ainda muito rudimentar, e fabricaram 2.800 aeronaves em 30 anos. Para você ter uma ideia, o volume de aeronaves nessa época que o Brasil tinha, em todos os níveis, era 10 mil. E só a Star Fox tinha fabricado 2.800. Você ter o tamanho dessa empresa. E eu comprei a empresa e resolvi fazer um ultraleve diferente. Um ultraleve que se chama LSA. Sempre buscando inovação. E eu consegui fazer esse avião, que era um ultraleve que tinha 6 horas de autonomia, e ia daqui a Curitiba num estirada só. Caramba. O dia eu tirei ele da prancheta e botei ele voando. Esse foi quando eu sentei naquele cockpit e botei ele para voar, foi uma das maiores sensações na minha vida. Só comparava ao nascimento dos meus filhos. Que foi um nascimento também. Foi um nascimento mesmo. E essa aeronave voou sem nenhum problema. Até hoje ela voa e tem produção normal. Mas essa é uma das grandes alegrias da minha vida, foi ter feito. Chama-se V8. Fox V8. Fox V8. Caramba, olha, quando a gente pensa que acabou, tem mais, né? Não é possível que você está preocupado ainda se o seu chalé vai ser bom. Ele construiu um avião. Você tem que tomar cuidado para quando você mergulhar, você não dar de cara com minérios e o seu chalé sair voando. É mais ou menos nesse nível aí. Então, gente, eu quero estar agradecendo a nossa audiência que acompanhou a gente aí até agora, né? Então, quem quiser, e se não quiser, manda para o seu inimigo, se inscreve aí, comenta, curte a gente e compartilha, Paulo. Foi um prazer gigante. Enorme. Muito obrigado por tê-lo aqui. Galera, até uma próxima.